Mauritius. Então nós temos aqui algumas ilhas onde tem uma tributação bem interessante também. Temos a Malásia, que tinha até pouco tempo um imposto territorial, não sei se eles mudaram isso. Agora, acho que até esse ano passado, acho que eles fizeram algumas mudanças nisso, não sei se está mais tão interessante. Aí temos Singapura, que também é considerado aí por muitos outro paraíso fiscal, porque você tem uma condição bem interessante de imposto de renda, ganho sobre capital. Brunei também, que é considerado aí por muitos o paraíso fiscal. Temos aqui Hong Kong, que é também considerado por muitos paraíso fiscal. Macau, considerado também aí um paraíso fiscal. Que mais nós temos aqui? Então, são esses que eu lembro assim de cabeça que tem uma tributação interessante. Tem algumas ilhas aqui também, né? Essas ilhas aqui, entre Inglaterra e França, aqui principalmente, essas ilhas têm uma tributação mais interessante também do que, não só do que a Europa, mas uma tributação relativamente baixa, né? E é isso, pessoal, que eu consigo lembrar aqui, olhando o mapa assim, de bate-pronto de países com uma tributação interessante. Mas, às vezes, mesmo nesses países onde nós olhamos, né, que tem uma tributação muito alta. Então, Portugal, por exemplo, teve uma tributação muito interessante para aquelas pessoas que tinham Bitcoin. Então, você conseguia declarar esses Bitcoins, pagar um certo tributo ali relativamente baixo. E também no Reino Unido, você tinha uma situação que eu até vou explicar para vocês ali mais a fundo, né, que é o non-dom taxation. Então, eles acabam diferenciando aonde é a sua residência e aonde é o seu país de interesse, e dessa forma, enquanto você não trouxer esse dinheiro para dentro da Inglaterra, você conseguia ficar fazendo um diferimento tributário e pagar quase nada de impostos. Então, também era um regime interessante, mas eles acabaram mudando isso. Eu não sei se foi esse ano também ou ano passado. Então, vamos falar agora a respeito dos 4 sistemas tributários no mundo, onde e como viver sem pagar imposto. Onde e como viver sem pagar impostos. Há atualmente 206 estados independentes no mundo hoje. Todos eles possuem total autonomia no que diz respeito à sua política e sistemas tributários, ou seja, a despeito dos países que roubam boa parte do dinheiro de seus cidadãos. Há outros que não fazem. Opa! Esse artigo já está mais interessante, né? Já gostei do começo dele. Não é aquele artigo de antes que ficava naquele mimimi reclamando das pessoas que querem ser menos roubadas. Ao redor do mundo, 23 países não têm impostos diretos. E em até 50 é possível otimizar os impostos de forma individual até o ponto de quase não haver nada a ser pago. Então, uma boa parte do mundo tem aí regimes muito interessantes de tributação. Além disso, há sistemas que diferem imensamente dos impostos baseados na residência que conhecemos nos países ocidentais. Nesse artigo, iremos dar uma introdução para você entender os 4 tipos de sistemas tributários que existem no mundo. Visão geral. Em termos gerais, você pode identificar 2 tipos de sistemas tributários, que alguns países unem em um só. São eles o imposto baseado em residência e o imposto territorial. Esses sistemas unidos resultam no sistema non-dom, não domiciliado, inspirado pelas tradições anglo-saxônicas. Finalmente, o último grupo é composto por países com sistemas sem imposto direto. O sistema tributário mais comumente utilizado ao redor do mundo é conhecido como imposto baseado na residência. Em tese, isso implica que o país de residência deve cobrar imposto gerado em qualquer parte do mundo. Em contrapartida, há outro sistema tributário que se espalhou especialmente em países em desenvolvimento, o imposto territorial. Então, esse imposto aqui é o imposto cobrado pelo Brasil, por exemplo, e imposto territorial é cobrado naqueles países, como eu falei para vocês, Panamá e também pelo Paraguai. Esse tipo de imposto estipula que apenas a renda obtida dentro do país está sujeita a impostos. Logo, a renda obtida fora do país é isenta de impostos. Por exemplo, ganhos de capital fora do país. Ou então outros tipos de renda, né? Então você pode ter um CNPJ ou ser um profissional liberal e ter certos tipos de renda fora do país. E dependendo da forma que você é estruturada, você também não paga imposto, mas dependendo da forma como esse ganho é feito, você pode sim pagar algum imposto. Por fim, o tipo misto é chamado de sistema non-dom, mais amplamente usado na Grã-Bretanha e em suas antigas colônias. Nesse caso, os cidadãos pagam imposto como no sistema baseado na residência, com exceção de que estrangeiros podem aproveitar as vantagens do imposto territorial. No entanto, a maioria dos casos aplica-se a cláusula de transferência, que é quando a renda estrangeira só é livre de impostos se não for transferida para o território doméstico.
Da mesma forma, você normalmente precisa contribuir com a previdência social desses países. A ausência de imposto direto. Além dos 3 sistemas mencionados, há ainda estados que não impõem nenhum imposto direto. Todavia, esses são geralmente pequenos países insulares ou ricas monarquias do petróleo, onde é geralmente muito difícil para imigrantes se estabelecerem. Por outro lado, há muitos países que amplamente se encaixam em um ou 2 desses sistemas, mas que apresentam algumas exceções. Por exemplo, há países que reduzem a taxa de imposto a partir de uma determinada quantia, como a Ilha de Man. Ou seja, diferente do que muitos países fazem, que quanto mais você ganha, mais imposto você paga, nas Ilhas de Man, provavelmente, quanto mais você ganha, menos imposto você paga. Percentualmente em relação ao que você ganha, né? Mas o valor absoluto vai ser cada vez maior. Ou que apenas cobra imposto sobre algumas rendas geradas fora do país, tais como juros e dividendos, como é o caso do Uruguai. Em relação ao sistema tributário, a existência das regras CFC, Controlled Foreign Company, é importante nesses respectivos países. Por exemplo, a redução do imposto baseado na residência pode continuar sendo atrativa, contanto que seja possível gerenciar empresas estrangeiras isentas de impostos sem complicações. Entretanto, muitos países com imposto baseado na residência, em particular os países com altas taxas de tributação, promulgaram tais regras com o objetivo de evitar evasão fiscal. Imposto baseado na residência. O imposto baseado na residência é o sistema tributário de maior alcance do mundo, aplicando-se em cerca de 130 países. Se um país impõe tributos sobre cidadãos que estão registrados no censo ou que têm residência habitual, quando há domicílio fixo, eles terão que pagar imposto sobre a renda, não importando em qual país a renda é obtida. Se uma pessoa tem um negócio fora do país, ela terá que continuar pagando impostos sobre a renda oferida com a distribuição de dividendos ou de seu salário. Se, no entanto, a empresa paga impostos locais, ela será regulada pelas leis internacionais de imposto, regras de CFC. Em muitos países de alta carga tributária, quando os residentes fiscais alcançam uma certa participação em empresas estrangeiras que desfrutam de cargas tributárias mais baixas que a média, menos de 10 ou 15%, ou quando essas empresas operam de seus países de residência, eles também terão de pagar impostos locais de acordo com a taxa de imposto sobre sociedades no país com a carga tributária mais alta. No entanto, apenas 45 países possuem regras de CFC. Isso significa que quase 85 países, a maioria do mundo, possuem um sistema baseado na residência em que empresas estrangeiras podem operar sem complicações ou sem ter que pagar impostos. Muitos países, contudo, não consideram pagamento em dinheiro e saques de uma conta empresarial um método secreto de distribuição de lucro, ou porque a troca de informação entre os bancos e o Estado é insuficiente. Nesses casos, geralmente é desnecessário distribuir dividendos ou pagar salários sujeitos a impostos. E se isso for necessário, é apenas de uma forma limitada, embora o imposto baseado na residência seja entre 5% a 15% nesses países, não deve ser muito penoso pagar esses impostos. Então, se você é empresário, pode ser uma boa ideia emigrar para um país que usa impostos baseados na residência, contanto que não haja leis internacionais de impostos rígidas. Países com impostos baseados na residência, sem as regras de CFC, existem muitos países com esse sistema tributário na Europa, países como Suíça, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, junto à maioria dos estados europeus a sudeste. Oferecem oportunidades muito interessantes para empresários que desejam reduzir consideravelmente seus rendimentos tributáveis. Países como a Bulgária, que possui uma taxa fixa de 10%, pode competir perfeitamente bem com países livres de impostos que possuem taxas muito maiores de previdência social a serem pagas ou que cobram mais pela residência, tais como estados non-dom. De igual modo, no nível internacional, países como Chile, Colômbia e Ucrânia não devem ser esquecidos como países que também usam impostos baseados na residência. Imposto territorial. Países que usam imposto territorial são mais atrativos para empresários que não estão presos a um lugar. Nesses países, você paga impostos apenas sobre a renda obtida dentro do país. Isso significa que, se uma pessoa recebe dinheiro em outros países, essa renda será isenta de impostos. Assim, o essencial é que rendas estrangeiras sejam obtidas
por meio de empresas estrangeiras. Qualquer pessoa que registra uma empresa dentro do país terá que pagar um imposto sobre sociedades. A renda advinda de negócios locais não constitui renda estrangeira. Assim, está sujeita a impostos locais. Nesses países é importante distinguir se o imposto territorial se aplica ao nível pessoal. Muitos países em desenvolvimento, mas também Marrocos, Estônia e Singapura, estipulam que o imposto territorial se aplica somente para empresas, por exemplo. Isso significa que uma empresa nesses países não pagará impostos por uma filial localizada em outro país isento de impostos e, em determinadas condições, ela será capaz de transferir esses lucros isentos. Entretanto, neste caso, a empresa precisaria ter outra empresa subsidiária ou filial com sede comercial em outro país. Pessoas que simplesmente querem fazer negócios em outros países geralmente não podem recorrer ao imposto territorial. Estados com impostos territoriais para indivíduos. Há 40 desses países ao redor do mundo. Entre os mais interessantes estão Filipinas, Hong Kong, então esqueci de Filipinas antes, Hong Kong, Paraguai, Nicarágua também, Panamá, Namíbia, Geórgia, até que falei para vocês inclusive, Malásia e Guatemala. Para o imposto territorial funcionar mais efetivamente, esses países também rejeitam as regras de CFC. Assim, alguém com seu domicílio no Panamá, por exemplo, pode fazer negócio na Alemanha ou no Reino Unido com uma empresa americana sem qualquer complicação e estará isento de impostos sobre todos os seus lucros. O fato de que muitos dos países com imposto territorial são países em desenvolvimento traz vantagens e desvantagens. Por um lado, a falta de infraestrutura e taxas de criminalidade podem ser um problema comum, mas você não apenas estará isento de impostos, como também poderá evitar contribuir com a Previdência Social. Nesse sentido, muitos dos países mais pobres introduziram vários programas para ajudar a facilitar a obtenção de título de residência. Além da papelada, eles apenas exigem que você deposite alguns milhares de dólares em uma conta bancária local. Esse é o caso do Paraguai e das Filipinas, por exemplo. Em outros lugares que por décadas reconheceram as vantagens do imposto territorial, a situação mudou. Alguém que deseja estabelecer domicílio em Hong Kong, por exemplo, terá que investir no mínimo $500 mil para obter uma autorização de residência. Já na Tailândia, títulos de residência praticamente não são concedidos mais. Então, os imigrantes precisam recorrer a entrar e sair do país, obtendo assim um Visa Run. Basicamente, Visa Run é a denominação para pessoas que conseguem renovar seus vistos saindo e retornando ao país quando a permissão atual está prestes a vencer. Entretanto, alguns estados que usam imposto territorial sem contribuições para a Previdência Social, que são relativamente fáceis de se migrar, em muitos casos eles apresentam a vantagem adicional de que, para manter residência, não é necessário cumprir com uma estadia de 6 meses no país. Em outros locais, após obter a permissão permanente, é possível deixar o país por anos sem perder seu status de residente legal, geralmente como nos casos de Belize e do Uruguai, por exemplo. A solicitação é de que se resida no lugar por 9 meses no primeiro ano do pedido. Exceções tributárias. O Uruguai possui uma forma especial de imposto territorial. Empresários podem receber seu dinheiro de fora do país, isento de impostos, mas precisam pagar taxas de 12% sobre juros e dividendos estrangeiros. Há também exceções similares em outros países, por exemplo, nas Filipinas e em Cuba, que o imposto territorial se aplica apenas a estrangeiros, enquanto seus cidadãos estão sujeitos a imposto baseado na residência. É apenas na Coreia do Norte que mencionamos somente como uma anedota interessante que isso funciona ao contrário. Outros países com imposto baseado na residência, como a República Dominicana, oferecem programas especiais para aposentados e pensionistas de uma determinada idade que desejam aproveitar uma aposentadoria livre de impostos. Em suma, uma combinação interessante entre imposto territorial e baseado na residência é o sistema non-dom, que analisaremos a seguir. O sistema non-dom vem da lei inglesa que faz diferença entre domicílio e residência. Em termos simples, um domicílio é um país onde você passa a maior parte de sua vida e onde você pretende morrer. Normalmente, é também definido como o país de origem do seu pai. Em contrapartida, uma residência é o lugar onde você reside por um momento específico de sua vida. Se você tem residência, mas não
é domiciliado a um país que usa o sistema non-dom, você pode aproveitar um tipo de imposto territorial. Na prática, qualquer estrangeiro é um non-dom, mas nacionais não. Dado que os estados que aplicam esse sistema são culturalmente muito parecidos, se você vem de um deles e não pode tirar proveito do sistema non-dom, emigrar para outro pode ser uma opção. Ao ter o status non-dom, você está sob um tipo de imposto territorial, enquanto os cidadãos naturais do país podem apenas recorrer ao imposto baseado na residência. Isso é especialmente interessante quando combinado com as leis internacionais de impostos que existem em alguns países non-dom, como o Reino Unido. Essas leis se aplicam apenas a seus cidadãos para non-doms. Particularidades. Esse tema difere do imposto territorial no que diz respeito à aplicação de certas condições extraordinárias, conhecidas como a cláusula de transferência, base de remessa. Nesse sentido, ganhos estrangeiros não são tributáveis, contanto que não sejam transferidos ou introduzidos no país. Isso significa que você precisa evitar grandes fluxos de caixa para uma conta bancária doméstica. De outro modo, você terá que pagar impostos nas taxas padrão. Assim, todo o dinheiro mantido em contas estrangeiras permanecerá isento. Sacar dinheiro de um caixa eletrônico ou pagar com cartão de crédito atrelado a essas contas estrangeiras não é considerado introdução de dinheiro no país, caso isso ocorra no país de residência. Então, esse dinheiro também não precisa ser tributado. Então, regime bem interessante. Na prática, você não pode evitar introduzir algum dinheiro no seu país de residência porque você precisa pagar aluguel e previdência social. Além disso, se você não introduzir nenhum dinheiro, você não pode demonstrar com credibilidade que você reside lá. Em qualquer caso, os impostos são razoáveis. Países com sistema tributário non-dom. Os 3 países europeus que usam o sistema clássico são Reino Unido, Irlanda e Malta. Fora do continente europeu, há também algumas ex-colônias britânicas que usam o sistema non-dom, como Barbados no Caribe e Ilhas Maurício no Oceano Índico. Então, são países que têm uma tributação alta, o Reino Unido, a Irlanda e Malta são países com uma tributação alta. Mas se você não trouxer esse dinheiro para dentro do país, ou então você gastar daquela forma como essa matéria descreve ali anteriormente, você acaba tendo uma tributação muito mais interessante. Lá, um inglês, canadense ou australiano poderia vender seus produtos na Alemanha, enviar a cobrança para um cliente por meio de sua empresa isenta em Dubai, contanto que as vendas alemãs não representem uma porcentagem muito alta da receita total, sem pagar impostos e nada disso. Tudo isso graças à sua residência fiscal em Malta. Dessa forma, eles terão que contribuir com a Previdência Social em praticamente todos os estados non-dom, o que pode ser um imposto relativamente alto, especialmente no Reino Unido. E além disso, o sistema non-dom está vinculado a certas condições em alguns países. Por exemplo, no Reino Unido, você pode recorrer a essas regulações por 7 anos. Após esse período, você terá que pagar um imposto fixo de 30 mil libras, mas se não quiser pagar esse imposto, pode sair do Reino Unido por 3 anos e voltar para aproveitar outros 7 sem impostos. Por exemplo, você poderia passar esses 3 anos na Irlanda, um estado non-dom vizinho, onde não existe tempo limite nem imposto fixo. Já o Chipre é um caso especial entre os países non-dom. Lá você poderá aproveitar total isenção de impostos relacionados a juros e dividendos, sejam estrangeiros ou domésticos. Imigrantes são bem-vindos, dado que o sistema non-dom são direcionados a estrangeiros. A maioria dos estados non-dom são bastante abertos à imigração. Há simples condições de imigração para cidadãos da União Europeia em Malta, na Irlanda e no Reino Unido, fizeram esses países especialmente interessantes para tais cidadãos. Assim, você pode evitar impostos rapidamente, sem grandes complicações e sem ter que sacrificar a sua qualidade de vida. Comparado a outros estados com o sistema tributário territorial, nós temos que ter em mente que os non-doms sempre terão que pagar previdência social, terão menos flexibilidade e geralmente terão que passar pelo menos metade do ano no estado para manter seu status. Em minha experiência, Malta e Chipre levam essas regras menos a sério do que outros países. Países que não têm imposto de renda. Finalmente, há países no mundo que não têm imposto de renda.
Na maioria desses casos, não há nenhum imposto direto sobre renda ou sobre ganhos de capitais. Apenas impostos limitados sobre empresas que, em grande parte, incidem sobre bancos e consórcios petrolíferos para garantir o financiamento do Estado em questão. Assim, esses países isentos de impostos, ou melhor, pequenas ilhas, são frequentes. Pessoal, eu vou terminando o vídeo por aqui e na semana que vem aí nós continuamos com o conteúdo desse vídeo.